Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Bate-Papo Cristão. Eu sou a missionária Diná e hoje nós estamos aqui com uma convidada que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. Nós vamos falar hoje de milagres, né? O nosso Deus, ele é um Deus de milagres, mas nós vamos já entrar no tema logo depois da vinheta. E antes da gente começar, de eu apresentar aqui a nossa convidada, quero te convidar para deixar o seu gostei, deixa seu like aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, já compartilha esse vídeo com alguém para acompanhar junto com você o que a gente vai compartilhar da palavra de Deus hoje. Nós estamos recebendo aqui a irmã Nataline, que faz parte da nossa congregação, Igreja Pentecostal Os Remanescentes em Cristo Jesus. Ela vai compartilhar conosco um testemunho, vai compartilhar um pouco aqui da palavra com vocês, tudo com o nosso objetivo que sempre estamos falando aqui, de refletir sobre a palavra de Deus e edificar a sua vida. Então, seja bem-vinda, irmã Nataline. Eu já passo a palavra para você, pode ficar à vontade. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Amém. Pai do Senhor a todos, né? E eu vou compartilhar um pouco do acontecimento, né, que Deus fez na minha vida, né? O milagre que Ele fez, porque para o homem, né, para os médicos era impossível, né? Mas hoje eu vou contar um pouco do que Deus fez, né? Glória a Deus. E eu quero primeiramente começar lendo lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortadas. E também lá em Salmos 19, e o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Meu testemunho é que eu tinha, acho que uns 21 anos, né? Eu fui ao médico, né? E eu fiz um ultrassom por conta da minha regra que não era normalizada. E nesse ultrassom que fizeram em mim, né, diagnosticaram que eu tinha micropolicístico, né? E que meus ovários eram muito cheios de micropolicístico. E fora isso, o médico falou que eu tinha o útero virado, né? E como ele falou que eu tinha um útero virado, ele foi e explicou, né? Ele disse: eu vou lhe dizer uma parte dolorosa. Aí eu pode falar. Ele pegou e falou: você não vai poder engravidar por conta dos micropolicísticos, né? Por conta do útero virado, que o útero virado ele tampa a passagem, né? E daí eu me desesperei, né? Na sala mesmo do médico eu chorei. Eu disse: mas eu sou tão nova, já ganhei isso, já tenho isso na minha vida, né? Um empecilho. Se algum dia eu encontrar alguém para minha vida, o Senhor mostrar um homem para minha vida, como é que eu vou formar uma família? Como é que eu vou dar um filho? Né? E o sonho de toda mulher quando torna a casar é ter um filho, né? E eu já fiquei triste, né? Chorei muito, cheguei em casa, minha mãe sem entender. Eu peguei e mostrei o ultrassom, né? Minha mãe chorou porque eu disse: o que foi que eu fiz, né? Para tão nova ser desenganada, né? Dizer que eu não poderia ter filho, e se algum dia eu conseguisse, né, limpar os meus ovários, né, tirar os micropolicísticos, se algum dia eu ainda conseguisse engravidar, eu não poderia ter normal, né? Mas naquele dia eu falei com Deus, minha mãe orou por mim e eu pedi ao Senhor, né, mesmo falha, eu disse: Senhor, por favor, eu mesmo sendo falha, tem misericórdia de mim, olha para mim, eu sou nova, tenho vontade de formar uma família, mesmo nova, penso em construir uma família.
penso em dar um neto ou uma neta para minha mãe. Mesmo eu não conseguindo ter normal, mas que eu consiga gerar uma criança, que eu consiga gerar um milagre. E daí de então, né, foi isso martelando na minha mente, no meu coração. E eu nunca deixei de ter fé, né? Às vezes ia pro culto, ficava pensando. Até que eu conheci o meu esposo, a gente casou. E aquilo voltou a martelar em mim. Por quê? Porque eu casei, né? E eu, meu Deus, eu casei. Como é que eu vou dar um filho? E eu fui contar a ele, né? Eu contei, olha, eu não posso gerar, eu não posso ter um bebê, eu não posso lhe dar um filho, né? E ele olhou pra mim e disse: mas o Deus que a gente serve é maior. Se algum dia for da permissão dele, algum dia ele quiser nos abençoar, ele vai fazer você gerar uma criança. Ele vai tocar no seu útero e você vai gerar. Eu amei, né? E os dias foi passando, o tempo foi passando. E eu ali, né, angustiada, né? Olhava, né, para as mulheres que passavam, gestante, e aquilo me martelava, né? Aí até que o conjunto de senhoras fez botou um tema do culto, né? Ana, né? A oração de Ana. E a gente, nos encontros que a gente tinha, a gente sempre brincava, sempre conversava, né? Que aquele culto ia gerar testemunho, que quem tinha o sonho de ser mãe ia gerar, quem tivesse fé ia conseguir aquilo que o Senhor, né? Que almeja que o Senhor nos entregue. E até ali, naquele dia que foi proporcionado aquele culto, né? Do tema Ana, que foi até no capítulo 19, ou no 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11, né? E eu disse para minha tia, a diaconisa Marcelene, eu disse: eu creio que diante desse culto, diante dessa noite, desse culto, o Senhor, Ele vai tocar na minha madre, vai tocar no meu útero, e eu vou conseguir gerar. Eu vou gerar um filho, eu vou ter a honra de dizer que eu estou gerando uma criança. E teve um encontro, uma reunião, pais e senhoras, um ensaio, né, ao mesmo tempo. E à noite a gente reunido, sentado na mesa, né? A gente orou, a gente louvou, né? E a gente lançou uma palavra profética, né? Profetizou, né? Que ia ser gerado uma criança. Testemunho ia ser concretizado, né? E ali imediatamente eu recebi, segurei, né? Quando eu cheguei em casa, pedi pro meu esposo me abraçar, né? Pedi pra gente orar junto. E quando foi dia 4 de março de 2023, eu fui pra minha mãe, fui passar um final de semana na minha mãe, né? Quando eu cheguei, eu fui pra lá, fui mais meu esposo. Fomos na sexta, né? Minha mãe me abraçou, né? Me lembrou do culto, que ia ter o culto de Ana, né? A oração de Ana. Chorei, eu disse: mãe, eu acredito, meu sonho não morreu. Eu acredito que eu vou gerar, eu vou ter uma criança nos meus braços. E ali a gente conversou, chegou à noite, fui dormir, né? Num sábado, logo cedo, quando eu acordei passando mal. Uma dor de cabeça muito forte, uma tontura, um enjoo, né? E ali logo o meu esposo, a minha mãe, né, já ficaram: meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí a minha mãe falou assim: minha filha, será que você não está grávida? Aí eu disse: mãe, será? Tão rápido? Ela: minha filha, mas o trabalhar de Deus, ele pode ser rápido e pode ser lento. O tempo é dele, a hora é dele. Se ele já quer lhe abençoar, amém. Vai chegar a sua hora. Já chegou, talvez. Aí: será, mãe? Aí ela: vamos comprar um teste? Eu: não, mãe, espera mais um pouquinho, né? Porque pode passar, pode ser algo passageiro. Aí chegou a hora do almoço e eu sem conseguir comer nada, vomitando, né? Dor de cabeça exagerada. Aí a minha mãe e meu esposo disse assim: não, nós vamos comprar o teste, né?
imediatamente a vizinha que tinha ido, né, num Maranguape, num lugarzinho que é próximo a onde minha mãe mora, foi e comprou o teste, né, trouxe, né, imediatamente eu fui fazer, né, quando eu fui pro banheiro, que eu fiz o teste, eu quase não acredito, né, veio o positivo, chegou o positivo, né, positivo da minha gravidez, da minha gestação, né, gerando um milagre dentro de mim. Imediatamente, sem querer, nervosa, eu soltei o teste no chão, comecei a chorar. Minha mãe bateu na porta, eu abri, aí eu mostrei o teste sem conseguir falar. Minha mãe chorou, se ajoelhou agradecendo a Deus, né? E eu, naquele momento ali, eu no banheiro mesmo ainda, não quis saber se estava no banheiro, eu me caí, né, de joelho, agradeci o Senhor por Ele ter lembrado de mim, por Ele não ter se esquecido de mim, né, porque a gente pode passar dias, anos, né, meses, mas o que a gente pediu, né, vai chegar, né, o milagre dele é no tempo que Ele quer nos entregar, quando Ele vê que a gente está preparado, né? E naquele momento eu só sabia dizer obrigado, Senhor. A minha filha vai ser tua. Vou fazer de tudo para ensinar ela nos teus caminhos. Vou consagrar ela a ti. Vou apresentar ela na tua presença. E naquele momento eu só soube agradecer. E por incrível que pareça, né? A minha gravidez foi descoberta antes do culto de senhoras acontecer, né? Do tema Ana, oração de Ana, né? Foi antes do culto, né? E imediatamente veio o que a gente profetizou, né? O que a gente falou, a palavra profética que a gente lançou, que o culto ia ser gerado um testemunho, que no culto ia ser dado um testemunho, né? E eu liguei para minha tia, dei a notícia para minha tia, dei notícia para meus familiares e todo mundo ficou encantado, né? Teve gente da minha família que chorou por conta que já sabiam, né, que eu fui desenganada, porque e nem todos nós sabemos, né, que para o homem é impossível, mas para Deus não é impossível, né? Podemos até desanimar, mas a gente sabe que uma hora ou outra o milagre vem, né? E eu sou prova viva disso, né? Que o milagre do Senhor, ele é perfeito, o milagre do Senhor, ele existe, né? As suas promessas são verdadeiras, né? E no dia do culto, né, eu preparei tudo, mais a minha tia, mais as irmãs, né? Levei o ultrassom, né, que o médico tinha me desenganado, né, o ultrassom do meu útero, dos ovários. E levei, né, o teste de gravidez e levei o exame de sangue, o beta, né. E naquele momento, antes do louvor, né, eu dei o testemunho, né, porque eu não podia deixar passar em branco, porque quando Deus nos entrega algo, a gente tem que agradecer. A gente tem que testemunhar, porque diante do nosso testemunho edifica alguém, levanta alguém, né? Reanima, né, a quem perdeu as esperanças, né? E naquele momento eu, mesmo nervosa, mesmo cheia de ansiedade, né, alegria, uma mistura de sentimento, eu pedi força ao Senhor e dei meu testemunho. Falei perante todas aquelas mulheres que estavam no culto, né, o que tinha acontecido antes, né, o que os médicos tinham falado, né, o desespero que aconteceu entre mim, minha mãe, meus familiares, por eu ser tão nova e ser desenganada, e o que Deus fez, o trabalhar que Deus fez diante da oração de algumas irmãs, diante da oração de familiares, né, e pela palavra profética, né, pela palavra que foi lançada, né, que agarramos, eu agarrei, eu acreditei, eu confiei, né, e tudo, né, acima de tudo, fé, né, e que Deus tinha me dado o que eu tinha pedido, Deus tinha feito eu gerar uma criança, né, Deus pôs a mão, né, na minha barriga, pôs a mão na minha madre, e Ele fez acontecer, fez tornar possível eu gerar uma criança, né. E hoje, para honra e glória do Senhor, minha filha está com 1 ano e 3 meses. Graças a Deus está com 1 ano e 3 meses. É uma menina, né? A Mayra Ellen. E eu estou fazendo de tudo, né? Para ensinar ela o que é certo, o caminho certo. Ensinar ela, né? O que Deus fez na minha vida. Que ela é um milagre, né? Ela foi um milagre que o Senhor me deu, né? Ela é um testemunho vivo, né?
E eu só tenho a agradecer, porque Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus médico dos médicos, né? Ele opera o impossível, Ele faz tudo que a gente menos espera, Ele faz na nossa vida. Então, você, né, que possa assistir esse vídeo, que possa estar esperando o milagre do Senhor, ou esteja desenganado, precisando de algum milagre, precisando de algum acontecimento, né, na sua vida, no meio da sua família, não desacredite, porque o Deus que nós servimos, o Deus vivo que a gente serve, Ele opera milagre, Ele faz tudo acontecer, mas não é no nosso tempo, é no tempo dEle, é na hora dEle, é no momento certo, né? Não podemos querer adiantar as coisas de Deus, porque não dá, porque só Ele sabe o dia e a hora que nos entrega o que a gente merece, né? E que você possa acreditar, possa buscar, porque só conseguimos alcançar aquilo que a gente pede ao Senhor diante da busca, diante de oração, primeiramente fé, né? E nos agarrarmos, né, com Deus, né? A gente sofre, chora, mas se a gente chorar nos pés do Senhor, né, se aquebrantar, igual a Ana fez, Ana chorou, Ana orou, mesmo amargurada, né, pediu ao Senhor, desesperada, pediu ao Senhor, né, pediu sua misericórdia. Ana, ela sofria, né, ela passava por humilhação porque não gerava, ela passava por desrespeito, né? Mas um dia ela voltou, né, seus olhos para o Senhor, né, se ajoelhou, chorou, se humilhou, porque a gente tem que se humilhar, né? E pediu, em meio à sua oração, em pranto de choro, ela pediu ao Senhor, né, que voltasse para a sua oração, né? Que escutasse a sua oração, que lhe desse um filho, né? Que diante que lhe desse um filho, ela consagraria ele ao Senhor, daria ele ao Senhor, né? E exatamente isso que eu fiz, né? Isso que a gente tem que fazer, né? Tudo que o Senhor nos dá, o que a gente pedir, a gente tem que consagrar a Ele, porque é Ele que nos dá, né? Ele que merece toda a honra e toda a glória, né? E que possamos sempre, né, acreditar, né? Que possamos sempre nos fortalecer, procurar sempre nos apegar ao Senhor, porque só Ele pode realizar, né, o possível e o impossível na nossa vida, né? Mas primeira coisa, a gente vai se apegar a Deus, não ao homem carnal, né? Porque a palavra é dele, não é do homem, é do Senhor, né? E que diante desse testemunho, né, possam edificar, né, sonhos que foram perdidos, né? Se alguém está desenganado pelos médicos, né, não perca a esperança, né? Ore ao Senhor, peça ajuda. Se não tem força para orar, peça ajuda em oração, algum familiar, alguém. Mas nunca deixe de desacreditar, né? Mesmo que você tenha uma fé pequena, né? Porque basta a gente ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas o Senhor, Ele age, né? Então não é impossível você gerar um filho, não é impossível você ter a cura de um câncer, não é impossível você ter cura de doenças, não é. Porque o Deus dos milagres, Ele vive. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada, irmã Nataline, por compartilhar aqui um pouco da sua história. E enquanto você falava, né, e a gente tem aqui, né, o seu exemplo de que Deus, Ele não mudou. A palavra vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o Deus que operou os milagres no passado, o Deus que operou os milagres, né, ali na palavra de Deus, nós temos vários exemplos disso, é o mesmo Deus que opera hoje. E uma coisa que o Senhor, sempre que eu leio a história de Ana, eu lembro, né, que a oração de Ana, né, a oração de Ana que foi feita com tanta angústia, com tanto desespero, quando foi respondida, não foi resposta só para a vida de Ana, mas foi resposta para todo o povo de Israel. Naquele momento, o povo ia ficar ali sem um sacerdote, né, porque os filhos do sacerdote atual, eles não estavam ali fazendo o que era agradável ao Senhor. E aí o Senhor levantou Samuel, que tinha sido a resposta da oração de Ana. E todas as vezes que o Senhor, Ele abriu uma madre que estava fechada, temos a história de Ana, de Sara, de Isabel, né, ali
mais próximo do nascimento de Jesus. Todas as vezes em que o Senhor abriu a madre de uma mulher foi para dar resposta também a muitos, né? A uma nação inteira. Então, como a irmã Nataline trouxe, não desista, né? Não desista do milagre que você está buscando. Continue orando ao Senhor, continue posicionada para que o Senhor, Ele entre e faça a sua vontade, né? Realize a vontade dEle, o propósito dEle sobre a sua vida. Eu espero que você tenha sido edificada com esse testemunho. Mais uma vez, obrigada, irmã Nataline, por ter vindo aqui compartilhar conosco. Se você não curtiu ainda o vídeo, deixe seu curtir, compartilhe com alguém que está esperando também pelo milagre, para que ela possa fortalecer a fé. E nós te agradecemos por ter ficado até aqui. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.